O ano de 2020 cortou o ciclo da seca consecutiva de 3 anos. As esperanças dos homens do campo foram renovadas com as chuvas de setembro. Entretanto, o ano de 2020, a nível social, também foi marcado por dissabores, doença, desemprego, mortes e estragos causados pelas chuvas. O ano de 2020 foi de desafios em todos os setores da atividade. Essa pandemia veio nos ensinar a repensar alguns conceitos e na aula profissional foi como um despertar da humanidade e amor ao próximo. Confira agora os principais destaques que marcaram o ano de 2020 a nível social, um ano que esteve de máscaras. 2020 começou com a morte de 3 crianças em São Vicente, a 1 de janeiro, vítimas de um incêndio numa casa de Tambor, em Pedra Rolada. O incêndio terá sido provocado por uma vela que terá feito explodir uma garrafa de gás no interior da habitação. As vítimas mortais tinham entre 3 e 6 anos e eram primos. Na sequência do incêndio, outras 4 pessoas foram hospitalizadas. Ainda em janeiro, cabo-verdianos no país e na diáspora uniram forças e manifestaram-se apelando justiça em marchas de homenagem pela morte de Giovanni, estudante cabo-verdiano espancado até a morte em Bragança, Portugal, a 31 de dezembro de 2019. Neste caso, a Polícia Judiciária Portuguesa está a conduzir as investigações e, ao longo do processo, 8 suspeitos já foram detidos, alguns ficaram em prisão preventiva. E mais tarde, já em Itália, um outro jovem cabo-verdiano também foi agredido e morreu. A justiça italiana validou a prisão em flagrante dos 4 acusados do homicídio do jovem italo-cabo-verdiano Willy Duarte Monteiro. Um crime que comoveu a Itália e desencadeou uma série de protestos nas redes sociais pedindo justiça. De destacar ainda que o primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte telefonou aos pais de Willy e disse ter ficado chocado com a notícia. Em Cabo Verde, o presidente Jorge Carlos Fonseca, numa mensagem publicada numa rede social, disse que a morte brutal do jovem conterrâneo Willy Duarte Monteiro causa dor, mas igualmente indignação e revolta. A Covid-19 chegou a Cabo Verde em março, uma doença que provocou graves impactos socioeconómicos e uma crise sanitária sem precedentes, elevando o nível da pobreza. Desde março, mais de 100 de pessoas perderam a vida devido à Covid-19. E não faltam queixas de familiares de pessoas que perderam os seus entes queridos, em que não lhes foi permitido realizar a cerimónia fúnebre por causa das restrições impostas para combater a doença. No setor da educação, a Covid-19 impactou o início das aulas, que na cidade da Praia começaram em novembro, um mês depois do arranque a nível nacional. Algumas escolas fecharam portas devido à identificação de casos positivos, mas reabriram depois do período de resguardo. E como medida para limitar a transmissão do SARS-CoV-2, o governo declarou a obrigatoriedade do uso de máscaras na via pública, que entrou em vigor em novembro. A prevenção continua a ser a melhor arma para combater a Covid-19. O ano de 2020 também ficou marcado pelo julgamento dos tripulantes do navio Weser e o caso Alex Saab. A prisão de Alex Saab, de 48 anos, de nacionalidades venezuelana e colombiana, pela Interpol em Cabo Verde a 12 de junho de 2020, no aeroporto do Sal, durante uma escalada, colocou o país no centro de uma disputa internacional entre os Estados Unidos e a Venezuela. Alex Saab foi preso com base em um mandado de captura internacional emitido pelos Estados Unidos, país que acusa o suposto testa de ferro do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, de ter branqueado 350 milhões de dólares para pagar atos de corrupção do presidente venezuelano através do sistema financeiro norte-americano. Já a defesa afirma que Alex Saab
Viajava com passaporte diplomático enquanto enviado especial do governo da Venezuela e que por isso a detenção foi ilegal. Daí, insiste que Cabo Verde está a ceder à pressão dos Estados Unidos neste processo. Segundo o primeiro-ministro, a decisão sobre a extradição do empresário colombiano para os Estados Unidos compete somente à Justiça. Ainda neste caso, o Tribunal da CEDEAO ordena a Cabo Verde para passar o alegado teste de ferro de Maduro à prisão domiciliária e pediu o fim do atual regime de encarceramento de Alex Saab. Aguarda-se ainda o desfecho do caso. Mediático também em 2020 foi o julgamento dos tripulantes do navio Ezer, apreendido no Porto da Praia em 2019, com 10 toneladas de cocaína. O comandante do navio cargueiro foi condenado a 12 anos de prisão efetiva. Os restantes 10 tripulantes, também pelo crime de tráfico de estupefacientes agravado, em coautoria material, foram condenados a 10 anos de prisão efetiva. O processo em relação a um outro tripulante russo, que igualmente foi detido em janeiro de 2019, foi extinto porque morreu. O Tribunal da Praia condenou a 3 anos de prisão com pena suspensa o principal suspeito no caso do assassinato de Hamilton Moraes. Para o coletivo de juízes, Eliseu Souza não teve a intenção de matar o colega Hamilton Moraes. A sentença desagrada os familiares do malogrado. Segundo Ailton Moraes, Eliseu tinha a intenção de matar o seu irmão e diz que não entende porque é que Eliseu não se entregou às autoridades num primeiro momento para assumir a autoria do disparo que vitimou Hamilton Moraes. Sem entender também porque é que a polícia fez de Jamaica um bode expiatório nos primeiros dias após o ocorrido, diz que a morte do seu irmão foi uma conspiração. Nas redes sociais, o pai do malogrado também expressou o seu descontentamento com a justiça cabo-verdiana. Para o pai, Joaquim Moraes, o que se preparou foi a libertação do assassino e não o julgamento que considera viciado. Ailton Moraes avança que vai proceder com as investigações e que vai recorrer da decisão. Em setembro, as chuvas provocaram grandes estragos, principalmente na capital do país, tirando a vida a um bebê que foi levado dos braços da mãe pelas enxurradas. Só na cidade da Praia, o município mais afetado pelas chuvas, o custo emergencial para repor a normalidade foi de 258 mil contos, de acordo com o governo. As chuvas danificaram pontes, animais foram levados pelas cheias, assim como carros, barracas, contentores e objetos diversos. As enxurradas obstruíram estradas, provocando engarrafamento, e a via de acesso em frente ao Palácio do Governo chegou a ser cortada devido ao acúmulo de lama. No Sucupira, o cenário também foi caótico, devido às cheias que invadiram o espaço e estragou pertences dos rebidantes. As pessoas que moram nas encostas e ribeiras foram as mais afetadas, e muitas perderam todos os pertences e ficaram desalojadas. Nas restantes ilhas do país, os estragos das chuvas de setembro foram ligeiros. Olhando já para o lado positivo, as chuvas de setembro trouxeram ânimo para os homens do campo depois de 3 anos de seca. Algumas barragens do país também acumularam uma quantidade significativa de água. Em Santo Antão, a tempestade tropical de setembro isolou algumas zonas na Ribeira Grande e encheu a barragem de Canto Cagarra. As chuvas também trouxeram boas novas à Ilha de Santiago, em que algumas barragens acumularam água, motivo de muita alegria para os agricultores que já esperavam pelas chuvas há 3 anos. As pragas da lagarta do cartucho devastaram em grande parte as plantações do milho, um pouco por todas as ilhas agrícolas. Entretanto, a cultura de sequeiro nas ilhas agrícolas, em 2020, rendeu sementes em diferentes pontos do país e pasto para os animais.